Se você já investe em fundos imobiliários e tem uma carteira aí um pouco mais perene, tem uma carteira mais tranquila e quer dar uma apimentada, colocar um pouco mais de risco para talvez aí buscar um pouco mais de retorno, receber um pouco mais de dividendos, eu vou falar nesse vídeo sobre 3 fundos imobiliários que estão pagando aí mais de 1% ao mês em dividendos. E só deixando claro aqui que isso não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda, e que você não deve analisar um fundo imobiliário somente pelos dividendos. Não é porque um fundo imobiliário está pagando aí mais de 1% ao mês, significa que ele é um bom fundo imobiliário e que você deve ter ele na sua carteira. Então você precisa fazer muito bem a análise do fundo imobiliário antes de investir o seu dinheiro. E outra coisa que eu falo aqui geralmente no canal é que quanto maior o seu retorno, quanto maior for os dividendos que você recebe, maior é o risco que você corre investindo nesses fundos imobiliários. Então você precisa prestar muito bem atenção nisso. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui, que eu separei aqui para te ajudar, para te mostrar, é o HABT11. Ele é um fundo imobiliário aí de papel, ele investe aí basicamente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. São aí títulos de dívida imobiliária. Ele distribuiu aí no último mês em dividend yield 1,32%, que chega a dar aí mais ou menos 1,50 por cota. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário é de aproximadamente aí 527 milhões. Não é um fundo imobiliário assim tão grande, é um fundo imobiliário bem recente. E o próximo fundo imobiliário que eu separei aqui é o VINO11, o famoso VINO11. É um fundo imobiliário aí de lajes corporativas. Ele tem aí aproximadamente 9 imóveis, 9 ativos aí no portfólio, sendo que 7 imóveis são em São Paulo e 2 desses imóveis são no Rio de Janeiro. Tem uma taxa de vacância aí bem baixa e alguns dos locatários dessas lajes corporativas são C&A, Camicado, Abril e tem mais alguns outros aí. Ele distribuiu aí em dividend yield 1,07%, que é igual a mais ou menos 0,65 centavos por cota. E tem um patrimônio líquido aí de 750 milhões. Já é um fundo um pouco maior. E o próximo fundo é o HCTR11, um fundo da Hectare, que também é um fundo de papel, que também investe aí em CRIs. Porém, esses CRIs, alguns desses CRIs, eles têm uma qualidade, uma classificação um pouco inferior. E alguns desses CRIs que eles têm no portfólio já estão com uma inadimplência um pouco mais alta, o que acaba trazendo aí mais risco para esse fundo imobiliário. Então, antes de você investir o seu dinheiro nesse fundo imobiliário, você precisa entender um pouco melhor sobre os CRIs, onde ele investe, para você entender um pouco melhor a classificação desses CRIs e também entender e analisar um pouco melhor ali a inadimplência desses CRIs. Ele distribuiu aí em dividend yield 1,23% no último mês, que é equivalente aí a R$ 1,50 por cota, que já é um dividend yield aí bem elevado, pessoal, bem acima aí do convencional, do que a gente costuma ver aí no mercado. Ele tem um patrimônio líquido aí de 1,7 bilhões, então já é um fundo imobiliário patrimônio líquido aí bem relevante, também acaba sendo maior do que os outros fundos imobiliários. E só reforçando, tá, que isso não é nenhuma recomendação, nem de compra e nem de venda. Você tem que analisar muito bem esses fundos imobiliários antes de você investir o seu dinheiro, porque é o que eu acabei de falar. Quanto maior o retorno, quanto maior o dividend yield que você vai receber, maior é o risco que você está correndo. Então você precisa analisar e entender ali quais são os CRIs que esses fundos imobiliários de papéis, por exemplo, eles estão investindo, qual a classificação desses CRIs, qual o nível aí de inadimplência desses CRIs, qual a porcentagem de inadimplência, tá? Então você precisa ficar muito atento a isso, principalmente nesses fundos imobiliários aí que são considerados high yield, que pagam muito dividendos, pagam um dividendo aí acima do que a gente está acostumado a ver aí no mercado de fundos imobiliários. Por isso eu disse no começo, se você quiser apimentar, colocar um pouco mais de risco numa carteira aí, na sua carteira que está mais consolidada, mas você precisa de qualquer forma fazer
a sua análise antes de sair investindo nesses fundos imobiliários e, consequentemente, trazendo mais risco para sua carteira. Você precisa pesar se realmente vale a pena fazer esse tipo de movimento, esse tipo de investimento. Se você já investe em algum desses fundos imobiliários que eu citei aqui, deixa aqui nos comentários e conta aqui para mim o que você acha desses fundos imobiliários, se você já tem eles em carteira, que eu vou gostar bastante de saber a sua opinião. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo um pouco mais curto, um pouco mais rápido, dando exemplo de alguns fundos imobiliários que distribuíram aí mais de 1% ao mês, que costumam aí distribuir mais de 1% ao mês. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, porque eu posto conteúdos novos toda semana, um conteúdo que vai sempre agregar valor aí à sua vida financeira. Não esquece de deixar aquele like, compartilha esse vídeo com seu brother ou com a sua amiga e eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.